relato de hoje é um pouquinho mais longo, então, e esse relato, como eu estava dizendo antes, ele veio da França. Olha só, a moça que nos conta esse relato está morando na França, certo? Então, vamos começar. Cadê? Tem alguém que já escreveu? Claro! O Arcano Costa, ó, já lavei as madeixas para não perder o relato. Isso aí, Arcano, marcando presença todo dia e toda noite aqui, né? Jesus, assim, o vulgo Jesus. E, Arcano, você paga minha marmita de sábado, né? Dependo de ti. Vamos lá, começar o relato, então. As manifestações do mal. Hoje esqueci minha caneca. As manifestações do mal. Isso aconteceu no ano de 1978, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O número do prédio era... Eu não vou falar aqui o número... Bom, não falo não fala a rua, nada aqui, ó. O número do prédio era 66. 66. Melhor não dizer o nome da rua, pois pode, talvez, algum incauto esteja morando lá atualmente. Então, não pode falar muita coisa, né? Eu procurava um apartamento para alugar, pois meu marido havia sido transferido de Natal para o Rio de Janeiro. Tínhamos muita urgência em reorganizar a vida, pois ele deveria se apresentar ao trabalho o mais breve possível, e eu teria que retornar ao curso de psicologia na UFRJ, para o qual eu tinha sido transferida da UFRN. Depois de muita busca, encontramos um apartamento de 2 quartos, ampla sala, dependências de empregada e uma pequena cozinha. Como não tínhamos filhos, achamos que seria o apartamento ideal, pois se situava bem próximo ao UFRJ e a 5 minutos de carro do emprego do meu marido. Fechamos o negócio imediatamente, levando em conta a localização do imóvel. Ai, o Matheus trouxe a minha aguinha, porque o relato é longo, então ele sabe que seca a garganta. Obrigada, amor. Água, né? Do filtro. Do filtro. Obrigada. Minha caneca do Arquivo X, gente. Eu ganhei essa caneca do meu irmão quando eu tinha 13 anos. Olha só. Isso aí. Voltando. Fechamos o negócio imediatamente, levando em conta a localização do imóvel, o preço não era exorbitante. Tudo indicava que havia sido uma excelente escolha. Depois de alguns dias, a mudança chegou. Caixas e mais caixas, móveis, aquela bagunça que toda mudança traz e às quais nos acostumamos após tantas e tantas mudanças. Fui à luta na arrumação quando as caixas chegaram. Meu marido precisava sair para um evento de trabalho. Embora também convidada, resolvi ficar em casa. Na verdade, nem poderia escolher uma roupa adequada para o evento, pois todos os meus pertences estavam empacotados. Decidi então continuar a arrumação. Abria cada caixa e organizava o conteúdo em seu devido lugar. Tudo era bastante cansativo. Num dado momento, sentei-me num dos pacotes e acendi um cigarro. Já era por volta das 22 horas. Meu marido ainda não tinha chegado. De repente, um arrepio estranho percorreu minhas costas, indo da nuca até o cóccix. E comecei a chorar. As lágrimas vinham sem razão. O choro era forte, angustiado, necessário. Passei a me questionar sobre o porquê daquele pranto tão atípico. Não tenho o hábito de chorar, por isso sabia que algo estranho estava acontecendo. Mas apesar de todas as minhas interrogações estritamente racionais, me permiti chorar. Chorei e solucei bastante. Uma angústia muito intensa me apertava o peito e expunha minha fragilidade. Após uma longa reflexão, atribuí o choro à angústia e ao estresse provocado pela mudança. Imaginei que estaria reprimindo meus sentimentos naquele momento, tentando me focalizar nos afazeres práticos. No entanto, aquele choro ainda suscitava dúvidas. Por maior que fosse o estresse, pouquíssimas vezes eu chorara assim. Mas, embora eu fosse espírita, não havia considerado que essa estranheza poderia ter um fundo espiritual. Com o passar das horas, o choro e a angústia se foram. Na verdade, partiram como chegaram, repentinamente. Fui dormir cansada e não comentei nada com meu marido.
Recomeçamos aos poucos nossa vida cotidiana. Eu ia a pé para a faculdade e meu marido saía cedo para o trabalho. Nessa época, 3 sobrinhos dele frequentavam bastante a nossa casa. Almoçavam, jantavam e dormiam lá sempre que podiam. Eram adolescentes e estudavam no centro da cidade. Preferiam ficar conosco apesar de morarem no Jardim Botânico. Numa noite, um desses sobrinhos entrou apavorado em nosso quarto. Eu não vou falar o nome dele aqui. Vou mudar para João. João já tinha 14 anos, mas parecia uma criança aterrorizada pelo bicho-papão. Em pânico, ele afirmou que alguém havia tocado sua perna. Além disso, tinha ouvido passos pela casa. Acalmei-o dizendo que eu também ouvia passos. Na verdade, isso deveria ser ainda mais apavorante, mas pensei que simpatizar com sua experiência poderia ajudá-lo a não se importar. Aconselhei então que rezasse e voltasse a dormir. Ele, porém, preferiu dormir no chão do nosso quarto. Não quis voltar para o colchão no chão da sala, onde geralmente dormia. E os passos continuavam, às vezes sutis, às vezes mais intensos, e só aconteciam de noite. Pela manhã, víamos vultos negros e rápidos cruzando toda a casa, sobretudo as dependências da empregada. Mas o que quer que fosse, aquilo jamais ultrapassava a porta do meu quarto. Na verdade, eu sentia que aquela energia parava à porta, sem poder ir adiante. Sendo espírita desde a infância, eu lidava bem com esses eventos inexplicáveis, ditos sobrenaturais. Com muita fé em Deus e em meus guias protetores, resolvi não dar atenção àquilo. Mas isso era eu. Não era assim com todos. Numa noite, 2 colegas que dormiram em casa reclamaram dos mesmos passos. E as 2, amedrontadas, concordaram que eram passos de uma pessoa manca. Aos poucos, o ambiente foi ficando mais pesado, mais sombrio. Quem passasse a noite em casa reclamava dos passos. Os convidados não conseguiam mais dormir. Uma colega que estava alojada no quarto de hóspedes bateu à nossa porta de madrugada, pedindo pelo amor de Deus que a deixássemos dormir lá no chão. O cômico é que o meu sobrinho já estava deitado no chão do nosso quarto. Parecia ser o único lugar seguro na casa. Os episódios bizarros passaram a se acumular. Um dia, eu estava sozinha em casa. Cheguei da faculdade, cansada e suada daquele calor úmido do Rio de Janeiro. Fui logo tomar um banho. O chuveiro elétrico ficava acima da banheira, o que denunciava a idade do prédio. Muito antigo. A água do chuveiro, moderno, caía forte e a banheira, velha, não dava vazão à quantidade que caía. Assim a água se acumulava nos meus pés, como se a banheira estivesse entupida. Mas meu banho prosseguia gostoso, com a porta aberta, pois não havia ninguém em casa. Estava lá lavando minha cabeça quando vi um vulto parado na porta. Durou segundos. Um vulto de homem, tenho certeza. Os vultos apareciam de dia, os passos vinham à noite. Uma sensação estranha arrepiou meu corpo. Acelerei o banho. Estava assustada. Havia água acumulada na banheira e eu estava dentro dela, com água até os tornozelos. Tentei sair apressada. Quando pus os pés no piso do chão do banheiro, o cano do chuveiro quebrou subitamente. O chuveiro começou a faiscar. O medo foi tão grande que desliguei toda a energia da casa. Quando meu marido chegou, ficou ainda mais apavorado. Ele disse que se eu ainda estivesse com os pés dentro da banheira, provavelmente morreria eletrocutada. O tempo passava e eu me esforçava para não temer aqueles acontecimentos. Em 1979, fui passar o carnaval em Angra dos Reis. Como eu possuía muitas plantas, pedi à minha mãe, que morava em Copacabana, para regá-las durante minha ausência. Ela concordou e lhe dei a chave do apartamento. 5 dias depois, qual não foi minha surpresa ao me deparar com as plantas todas secas e mortas? Muito chateada, passei para buscar a cópia da chave. Já fui reclamando do descaso com minhas plantinhas, que morreram sem um pingo de água. Ela me olhou profundamente e disse: "Você devia ter me dito que seu apartamento é mal assombrado." Aí ela me contou o que se passou. Eu vou tomar um gole d'água.
Ela foi ao apartamento com minha irmã assistir ao desfile das escolas de samba. Dormiram lá e iriam embora no dia seguinte. Elas ficaram no quarto de hóspedes, onde havia televisão. E os passos começaram na sala. Passos de uma pessoa manca, disse minha mãe. Passos muito fortes. Ela começou a rezar o credo, mas os passos continuaram na sala e pararam na porta do quarto de hóspedes. Paravam, afastavam-se e voltavam. Não entravam no quarto. Minha mãe continuou rezando, mas minha irmã entrou em pânico e saiu correndo do apartamento. Ainda rezando o credo, minha mãe quis apagar as luzes antes de sair. Foi então que a torneira da cozinha e a torneira do tanque da área de serviço se abriram. A água jorrava com força e ela não poderia deixá-las abertas. Morrendo de medo, rezando o Magnificat, ela correu para fechar as torneiras e foi embora. Obviamente, jamais retornou. Por isso que ela falou às plantinhas que se ferre lá, eu que não volto lá aguar planta nenhuma, não. Comecei a cogitar que precisava de ajuda para resolver esse problema. Mas a vida era tão corrida, tão atribulada, que eu preferia acreditar que aquilo passaria naturalmente, mais cedo ou mais tarde. Assim, depois do carnaval, a faculdade retomou as aulas e logo vieram as provas. Uma colega da faculdade ia geralmente estudar comigo em casa e ficávamos concentradas até tarde. Como ela morava em Jacarepaguá, sugeri uma noite que ela dormisse ali, pois teríamos prova às 7 horas do dia seguinte e já estávamos bem perto da UFRJ. Estudamos até às 11 horas da noite e nos preparamos para dormir. Forrei o sofá-cama da sala, coloquei lençol e travesseiro e fui dormir no meu quarto com meu marido. Nessa época, nenhum dos meus sobrinhos queria dormir lá. Portanto, estávamos apenas os 3 ali. No dia seguinte, minha colega estava sentada no sofá, pálida, com olheiras e visivelmente apavorada. Eu já imaginava a razão. Os passos. Perguntei a ela o porquê daquela cara lívida e ela começou. Ouvi passos, muitos passos, percorrendo a sala toda. Fechei os olhos e fiquei repetindo a mim mesma que eram passos no andar de cima ou no apartamento do lado. Mas aí os passos pararam e senti o sofá afundar, como se alguém estivesse se sentando ali bem aos meus pés. Era muito estranho. Eu sabia que alguém estava lá. Eu me sentia observada de perto. Foi então que tomei coragem, abri os olhos e não vi ninguém. Esses relatos se somaram até um dia decisivo. Eu tinha uma faxineira muito boa e de confiança, baiana e umbandista. Certo dia, na hora de ir embora, caiu um maior temporal com raios e trovões. Aqueles temporais do Rio de Janeiro, que provocam enchentes devastadoras. Falei com ela que dormisse em casa, pois desbravar as ruas debaixo de chuva é bastante perigoso. Então ela tomou um banho, jantou e se recolheu às dependências de empregada. Na manhã seguinte, ela contou naturalmente que havia ouvido passos de alguém que andava com bengala. Realmente, pensei, poderiam realmente ser passos de uma pessoa com bengala. Era um toque-toque, toque-toque, sabe? Não seriam necessariamente passos de uma pessoa manca. Assim, sem expressar qualquer medo, ela me disse que havia um espírito, um egum, no meu apartamento. Sugeriu que eu fosse a um centro espírita, pois lá poderiam doutriná-lo. Aceitei a sugestão e fui ao centro espírita indicado por ela, um centro kardecista, de mesa branca. Expliquei ao dono toda a situação que eu vinha vivenciando há 1 ano, aproximadamente. Foi marcada então uma sessão de desobsessão. Sentei-me à mesa, vários médiuns estavam presentes. Senti-me acolhida, havia muita concentração e seriedade. Invocaram o espírito, mas não houve nenhuma manifestação. Os médiuns permaneciam concentrados com os olhos fechados, enquanto o chefe da mesa invocava o espírito que vagava no apartamento tal, situado na rua tal. Ele perguntava a razão das perturbações, e nada do espírito se manifestar. Depois de muito insistir, os médiuns desistiram. Uma senhora médium que estava à mesa teve a intuição de que aquele seria um espírito suicida, cujo suicídio havia sido cometido no apartamento. Sua conduta levava a pensar que ele estava muito ligado ao local. E ele demonstrava bastante ódio, principalmente agora, em nossa presença. Meu medo aumentou.
Eu não tinha problemas em lidar com espíritos, pois, como já disse, sou espírita desde muito jovem. Meu contato com vultos e visões já era de longa data, mas todos os espíritos que cruzaram a minha vida eram inofensivos. Eu não sabia como enfrentar uma situação daquelas. Voltei para casa e comentei com meu marido o que se passara no centro. Ele riu e ainda debochou da situação. Se matou? Pior para ele. Decidi tomar as medidas que conhecia. Passei uma defumação com palha de alho e breu, rezando todas as orações fortes do meu repertório. De noite, fiquei atenta aos passos, que recomeçaram. Chamei meu marido para ouvi-los, mas ele pouco se importou. Disse que era do apartamento vizinho, virou-se e dormiu. Como a proteção do quarto parecia inabalável, nós nos sentíamos protegidos. Estávamos só os dois em casa, pois ninguém mais queria dormir lá. Mas meu marido viajou a trabalho alguns dias depois. Sabendo que eu teria que dormir sozinha naquele apartamento, implorei aos seus sobrinhos que viessem me fazer companhia. Depois de muito insistir, João aceitou. Fiquei mais tranquila. Comprei todas as guloseimas que um adolescente gosta, como refrigerante, sorvete, pipoca, chocolate. Durante a tarde não vi nenhum vulto. Tudo permanecia na mais perfeita paz. Pensei que a defumação havia funcionado. Às vezes, alguns falsos alarmes nos sobressaltavam, mas eram cortes de energia provocados pela construção de um shopping exatamente na mesma rua. Por causa disso, havia falta de energia elétrica quase que diariamente. Assim a noite chegou. Meu sobrinho estava sentado na sala fazendo seus deveres escolares. Eu estava na cozinha preparando alguma coisa substancial para comermos. Eram mais ou menos 9 horas da noite. Chovia. De repente, os passos começaram na sala. Ouvi o grito abafado do meu sobrinho. Tia! Chamei-o para ficar comigo na cozinha, e eu não podia demonstrar medo por 2 razões. Primeiro, tinha dito a ele que não havia mais assombrações em casa, e segundo, no centro espírita me avisaram que o medo libera energias que alimentam e reforçam a assombração. O difícil é não ter medo, né? Comecei a rezar baixinho e a luz apagou com um estrondo. Talvez por causa da chuva, talvez por causa da construção do shopping, mas toda a rua estava no escuro. A única luz que havia em casa era a do fogão. Meu sobrinho já estava completamente aterrorizado. Os passos ficaram subitamente mais fortes andando pela sala. Continuei rezando o credo, acendi 2 velas e pus no balcão da cozinha. Esse barulho é o rabinho afogado aqui. Minha intenção era desligar o fogo da panela e ir com as velas para o meu quarto, o quarto seguro, the safety room. Mas não deu tempo. Os passos se direcionaram para a cozinha e passaram por trás de mim. Pararam atrás de mim. Eu estava em pé, em frente ao fogão. E lembrando que tinha acabado a força, estava tudo escuro, só a luzinha do fogão. E esses passos pararam atrás. Senti claramente alguém soprando a minha nuca e as 2 velas se apagaram. Nunca senti tanto pavor em toda a minha vida, imagino. Falei quase sem voz para o meu sobrinho ir para o quarto seguro. Apaguei o fogo do fogão, peguei as velas apagadas, acendi o meu isqueiro e corri para o quarto, rezando sempre, claro. Cruzei o corredor, entrei no quarto, fechei a porta e começamos a rezar. Meu sobrinho repetia gaguejando todas as minhas palavras. Eu já tinha reacendido as velas e, graças a Deus, as chamas permaneciam bem firmes. O quarto era realmente seguro e abençoado. Ao fechar a porta, as experiências mais assustadoras começaram. Os passos chegavam fortes até a porta do quarto e pareciam coléricos diante daquela barreira invisível. As panelas que estavam penduradas batiam umas nas outras, fazendo um barulho aterrador. A porta divisória da área para a cozinha bateu com força e alguns objetos caíram. As torneiras se abriam uma a uma. Nós ouvíamos o ranger do metal e a água jorrando forte. E os passos cada vez mais intensos. Meu Deus, começou um poltergeist, uma atividade paranormal no apartamento da mulher. Estávamos no verdadeiro filme de terror, ela não falei? Temos que sair daqui, pensei.
A proteção do quarto já parecia ínfima diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Então perguntei ao meu sobrinho se ele estava com a chave da casa dele. Com a sua afirmativa, decidi. Nós íamos sair dali voando, pegar um táxi e seguir para sua casa. Pus uma calça qualquer por cima do pijama, arrumei um par de chinelos, peguei a guia benta que eu sempre tinha pendurada na cabeceira da minha cama, enfiei no pescoço, rezei para São Miguel Arcanjo, enchi-me de fé e de coragem e mandei meu sobrinho sair do apartamento. Saí logo depois dele, não sem antes fechar as torneiras. Enquanto eu as fechava, aquele espírito derrubou as vassouras penduradas atrás da porta da área. Eu tremia, eu chacoalhava, mas estava decidida a continuar. E continuei rezando, segurando com força e fé a guia benta. Finalmente saímos daquele filme de terror e seguimos para a casa do meu sobrinho. E lá chegando, todos já estavam dormindo. Deitei-me no sofá da sala e meu sobrinho dormiu no chão. Pela manhã, minha cunhada nos acordou preocupada, sem entender o que acontecera. Nós explicamos a situação e meu outro sobrinho confirmou todas as manifestações que presenciávamos corriqueiramente. Ela disse, rindo, que éramos medrosos demais, pois assombrações não existem. No mesmo dia, voltei ao centro espírita e relatei tudo o que havia vivenciado. Fui aconselhada a sair do apartamento o mais rápido possível, pois o ódio daquele espírito havia se tornado mais denso. Uma tragédia certamente nos aguardava se teimássemos em ficar habitando lá. Finalmente e felizmente nos mudamos para um apartamento em Copacabana, sem assombrações, sem passos e sem tragédias iminentes. Esse apartamento jamais será esquecido. A lembrança do medo me provoca arrepios profundos até hoje, mas a lembrança da fé que me permitiu enfrentar a escuridão e a ameaça do desconhecido me dá forças até hoje. As perguntas permanecem, mas não retornarei ali para elucidá-las. E fim do relato. Viu? Isso é um filme de terror. E ela tá falando aqui o que aconteceu com ela. Pra que ela ia mentir? A moça tá lá, escreveu tudo isso pra quê? Não, estou lançando um livro por isso. Não, é verdade. Isso aconteceu em 1978, 1979 aqui que ela tá falando. No Rio de Janeiro. Como eu falo aqui, se põe na situação. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.